Pessoal, e aí, tudo tranquilo? Terceirão aí, bombando, né? Estudando pra caramba. Tô vendo aí pela WhatsApp que 1000 tarefas, né? E aí chegou a hora da física, né? Então vamos fazer na videoaula de hoje corrigir alguns exercícios da lista que foi encaminhada para vocês pela irmã Dagmar, sobre calorimetria. Essa lista também está no portal EDB, né? Vocês devem ter visto lá, né? Então, é sobre calorimetria. É uma lista de exercícios dando continuidade à videoaula anterior sobre calorimetria, que vocês devem ter visto, né? Só que ninguém comentou nada, ninguém falou nada, né? Até estranhei, né? Mas deve ser porque vocês estão muito cheios de tarefas. Mas vamos lá. No primeiro exercício aí de calorimetria, que nós temos aqui na folha de exercício, diz assim: um corpo metálico com massa de 40 gramas, ao receber 1.200 calorias, tem sua temperatura aumentada de 25 graus para 75 graus. Aí ele pede duas coisas: capacidade térmica e o calor específico. Então, pessoal, eu já relacionei aqui os dados do exercício, né? Então tem aqui, ó, o corpo ele tem 40 gramas, recebe uma quantidade de calor de 1.200 calorias, e aí faz com que sua temperatura aumente de 25 graus para 75 graus. Então ocorre uma variação de 50 graus Celsius. Então, se essa variação é positiva, é porque esse corpo recebeu calor, ok? Então, aí ele vem duas perguntinhas: a capacidade térmica e depois o calor específico. Capacidade térmica é o C grande, calor específico é o C pequeno. Lembrando que capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebido e a variação de temperatura. Então, substituindo aqui, temos 1.200 calorias divididos por 54. Então, esse corpo tem uma capacidade térmica de 24 calorias por grau Celsius. Então, tranquilamente, isso quer dizer o quê? Que para essa substância aqui, esse objeto, aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, são necessários 24 calorias, tá? Depois ele quer saber o calor específico. Para a gente trabalhar os calor específico, eu vou trabalhar aqui, ó, com a fórmula, né, que é chamada de equação fundamental da termodinâmica, da calorimetria, né? Então tá aqui, ó, massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Como eu quero calor específico, então quantidade de calor sobre massa vezes variação de temperatura. Fazendo aí a substituição dos valores, 1.200 sobre 40 vezes 50. Simplifiquei os dois zerinhos do numerador com os dois zerinhos de baixo. 12 sobre 20 dividiu 0,6 calorias por grama grau Celsius. Então, o calor específico dessa substância é de 0,6. O que significa isso? Que precisa de 0,6 calorias, tá? Para que 1 grama altere a temperatura de 1 grau Celsius. Então, o calor específico, 0,6 calorias por grama grau Celsius, tá? Então, 1 grama, 1 grau Celsius precisa de 0,6 calorias. Ok? Então, esse foi o primeiro exercício de calorimetria, onde eu usei a equação fundamental da calorimetria e calor específico, né? Então, esse aí foi o primeiro exercício. Depois, vai abrir um fórum aí para a gente discutir, tirar dúvidas, né? Então vamos aí ao segundo exercício de calorimetria. Então temos lá, um recipiente com 4.000 gramas de água, está completamente cheio, sendo aquecido por um pequeno aquecedor de 60 calorias por minuto. Pessoal, 60 calorias por minuto, isso aí é potência, quantidade de calor que a água recebe. Sabendo que em 30 minutos a temperatura da água aumentou em 20 graus Celsius, variação de temperatura, e aí ele quer saber a quantidade de energia térmica absorvida pela água. Então ele está falando de energia térmica, energia Joule, tá? Então, pessoal, observando aqui os dados que já estão aqui, ó, então eu tenho lá 4.000 gramas de água, lembrando que 4.000 gramas de água corresponde a 4 litros de água. Temos aqui uma potência térmica de 40 calorias por minuto, provocou uma variação de 20 graus Celsius. Então ele quer saber energia térmica. Lembrando que a energia térmica é a quantidade de calor vezes 4,2 Joule. Né? Lembra da aula de explicações?
Então aqui nós temos, ó, 60 calorias vezes 30, então vai dar um total de 1.800 calorias, certo? Muito bem. Para transformar essas calorias em energia térmica, basta pegar a quantidade de calor e multiplicar pelo valor do joule. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Então, 1.800 calorias, 4,2 joules. Vai dar um total de 7.560 joules. Então, pessoal, essa água, ela absorveu uma quantidade de calor de 1.800 calorias, transformando em energia térmica 7.560 joules de energia térmica. Ok? Olha só, o exercício número 3 é de equilíbrio térmico, tá? E aí, equilíbrio térmico vai ser o assunto da nossa próxima aula. Sexta-feira nós vamos trabalhar equilíbrio térmico. E aqui nessa relação de exercício tem 4 exercícios de equilíbrio térmico. O exercício 3, depois os exercícios 7, 9 e 10, tá? Então eu vou pular para o exercício de número 4. Então no exercício 4 nós temos um gráfico. O gráfico representa a variação de temperatura em função do tempo de um corpo sólido de 400 gramas de massa ao ser aquecido por uma fonte térmica que libera 300 calorias por minuto. A capacidade térmica desse corpo é... Então, pessoal, observando aqui, ó, no enunciado ele diz que a potência é de 300 calorias por minuto. Fazendo a leitura do gráfico, a gente observa, ó, no eixo X horizontal 10 minutos. Então, por isso, vezes 10 minutos. Então vai dar um total de quantidade de calor 3.000 calorias, tá? E aí a variação de temperatura, observando aqui o gráfico no eixo Y vertical. Então a variação 50 menos 20, 30 graus Celsius. Então, feito isso, ele quer saber a capacidade térmica, 3.000 calorias, divididos pela variação de temperatura, 30 graus. 3.000 divididos por 30, 100 calorias por grau Celsius. Então esse aqui é um exercício onde o aluno tem que fazer a interpretação gráfica dos dados, tá, pessoal? Dá uma pausinha aí. Pessoal, próximo exercício número 5. O gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma certa massa de água que está sendo aquecido por uma fonte térmica cuja potência, tá aqui a potência, 35 calorias por segundo. Sabendo que o calor gerado pela fonte seja absorvido pela água, calcule a massa de água em gramas que foi aquecido. Então, pessoal, ele quer saber a massa, a quantidade de água. A gente pode responder em gramas, também pode responder em litros, né? Então, vamos lá. Observando que em termos de potência, vamos ver a quantidade de calor, né, absorvida. Então, quantidade de calor, temos aqui, ó, potência 35 calorias por segundo, vezes, aí observando o gráfico, ó, eixo horizontal, 10 segundos. Então, vezes 10 segundos. Simplificou. Então, quantidade de calor, 350 calorias. Muito bem. Agora eu vou usar a relação fundamental da calorimetria, onde Q é igual a mc vezes ΔT. Lembra? Macete, para não esquecer. Então, se eu quero saber a massa, vai ser a quantidade de calor divididos pelo calor específico vezes a variação de temperatura. Então, temos lá a massa, vai ficar igual a quantidade de calor 350 divididos. Calor específico da água, pessoal, não pode esquecer, hein? Vale 1. Então, 1 vezes a variação de temperatura. Olha a variação de temperatura aqui, ó, no gráfico, ó. 35, 30 menos 25, 5. Dividindo 350 divididos por 5, então a massa vai ficar igual a 35 por 5, vai dar 7,
70 gramas. Então a quantidade de água aí, ó, 70 gramas, ou a gente pode passar isso para litro, né, para unidade de capacidade, né? Ok? Então, tranquilo. Novamente falando aí, ó, qualquer dúvida a gente vai... Amanhã eu vou estar de plantão com vocês. E aí pode tirar essas dúvidas.